Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estamos aqui para compartilhar ao seu coração uma palavra de fé para abençoar a sua vida. Aqui o título da nossa mensagem trata sobre os benefícios, o valor de uma aliança, um pacto com o Deus vivo. Amém? Qual a diferença que há na nossa vida quando a gente abraça a fé no Senhor Jesus? Amigos, os benefícios são muitos, são infindáveis, porém nós vamos aprender um deles aqui hoje, em nome de Cristo, e eu oro a Deus para que você tenha os seus olhos iluminados, seus olhos espirituais, e passe a enxergar o assunto que nós vamos tratar a partir de agora com os olhos de Deus, segundo a palavra, amém? Lá no Salmo 141, versículo 8 até o 10, está aqui o primeiro tópico da nossa mensagem, né? O benefício, irmãos, nós temos um pacto com Deus, é que Ele passa a ser o nosso Deus, Ele passa a ser o nosso Pai, Ele passa a ser aquele que cuida de nós, que trava as nossas guerras, por mais que hajam moveres das trevas procurando o nosso mal, quando nós temos um pacto com Deus vivo, o mal ele não pode fazer coisa alguma com nós, que Deus não, se Deus não permitir. Em outras palavras, para tocar em nós, precisa o mal passar por cima de Deus, e jamais isso acontece, amém? Então tudo que é tramado contra a nossa vida acaba sendo frustrado, é o que vamos ver aqui. Salmo 141, versículo 8 diz assim, mas os meus olhos te contemplam, ó Senhor, em ti confio, não desampares a minha alma, guarda-me os laços que me amaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Amém? Então, meus amigos, olha que palavra poderosa. Davi disse: os meus olhos estão em Deus. Por mais que ele sabia que estavam armando laços contra a vida dele, ele sabia que se ele permanecesse olhando para Deus, Deus iria o livrar dos laços. Pelo contrário, iria acontecer ali o efeito inverso, o efeito contrário. Quem armasse laços contra ele, iria cair no seu próprio laço. E é assim que acontece. Por exemplo, está lá o caso, o exemplo de Ramã, né? O maldoso Amã, que perseguiu os judeus lá no tempo do rei Assuero, até mesmo fazendo uma forca para enforcar o judeu Mardoqueu, um homem de Deus, né? Um homem de conduta que agradava a Deus. Porém, o que aconteceu? Final da história, desfecho: o Amã foi enforcado na própria forca que ele fez para forcar ali o homem de Deus. Em outras palavras, ele caiu no próprio laço que ele armou contra o povo de Deus e ali o servo de Deus. Amigos, a mesma coisa para nós. Nós temos que entender, se temos uma fé no Senhor Jesus, estamos vivendo essa fé de todo o coração, toda a sinceridade, com toda a entrega ao Senhor Jesus, então Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso guarda, o nosso protetor, e é aquele que peleja as nossas guerras. Os laços que armaram contra nós, os inimigos que fizerem isso, cairão nos seus próprios laços. Amém? Então, há poder num pacto com Deus, e o poder é de proteção em nosso favor, no nome de Jesus. Lá no livro de Gênesis, capítulo 12, nós vamos ver ali no versículo 3, Deus falando com Abraão, e o que ele fala para Abraão? Versículo 3 diz assim, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, em outras palavras, Deus está falando para Abraão que a bênção estaria com ele todo o tempo, sempre. E quem amaldiçoasse, a maldição não iria alcançar. Amém? Pelo contrário, a maldição que fosse rogada, lançada, encaminhada, encomendada contra o homem de Deus, iria cair sobre a própria pessoa que encomendou aquela maldição.
Então Deus não poderia guardar aquela outra pessoa, porque aquela pessoa não tem compromisso com Deus, ela está procurando fazer o mal. Então Deus não pode ter compromisso, ajudar uma pessoa que procura fazer o mal dos outros. Mas aquele que se entrega, que é um homem, uma mulher de Deus, tem que esta certeza. Deus quer que tenhamos esta visão. Se a nossa fé está alicerçada na palavra, se temos um coração sincero diante de Deus, estamos vivendo a fé do Senhor Jesus com sinceridade, então Ele é o nosso Deus. E ainda que procurarem lançar maldição contra a nossa vida, isso não vai nos alcançar, não vai prosperar contra a nossa vida, vai cair sobre a vida, a cabeça da própria pessoa que encomendou aquilo dali, né? É a lei de Deus, amém? Não que a gente deseje que isso aconteça para ela, porém, às vezes a gente nem sabe quem é que está procurando nosso mal e a gente não pode fazer nada, amém? Só orar pelo próximo, mas é a lei de Deus. Se a pessoa procurar amaldiçoar o homem ou a mulher de Deus, a pessoa acaba sendo ela mesma amaldiçoada. E o homem e a mulher de Deus continua abençoados, sendo a própria bênção e tendo a bênção de Deus consigo. Amém? Para nós terminar, ali no livro de Gênesis capítulo 37, vai falar o exemplo de José e os seus irmãos. Aqui, para nós resumir essa parte, José, ele era ali o filho mais amado entre os outros 11, né, do Jacó, e ele ganhou uma túnica colorida, e isso fez ele se destacar ainda mais, e os irmãos começaram a odiar, a ter inveja, a perseguir ele, né, e até mesmo a zombar dele, a humilhar ele, né? Tanto é que num dado momento eles disseram: ó, lá vem o sonhador. Em outras palavras, lá vem, né, com aquele espírito, com aquela intenção de zombaria, tentando colocar José para baixo. Porém, nós entendemos que José era um homem de Deus, um rapaz de Deus, e a bênção de Deus estava com ele. Os irmãos invejaram, os irmãos perseguiram, os irmãos passaram a odiar e passaram a tramar a morte de José. E ali eles acabaram se decidindo vender José, numa oportunidade que tiveram, venderam como escravo para, né, determinados ali, um determinado povo, os ismaelitas, se eu não me engano, não me falha a memória. E ali ele chegou até o Egito, foi colocado na casa de Potifar. Ali ele se tornou responsável por cuidar da casa do Potifar, que era uma pessoa de renome no Egito. Depois disso, ele acabou vivendo ali uma injustiça e foi aprisionado. Porém, mesmo na prisão, Deus o estava abençoando, e ele era ali meio que um comandante naquele ambiente ali, um guarda, uma pessoa que tinha ali o controle da situação para cuidar. E dali ele teve uma experiência com Deus muito forte. Um tempo depois, que da noite para o dia ele foi dormir prisioneiro e acordou já sendo encaminhado a se tornar o segundo maior em todo o Egito, governador no Egito. Amém? Então nós entendemos que toda a trama dos irmãos de José acabaram impulsionando, levando ele a mais perto da bênção de Deus para a vida dele. Então, mais aqui um exemplo de que quando uma pessoa anda com Deus, Deus ele converte até a maldição em bênção, até aquilo que procuram fazer de mal contra a pessoa, Deus torna aquilo em bem em favor da pessoa, no nome do Senhor Jesus. E nós já vamos ali, para não estender muito, direto para o Gênesis 50, no versículo 19 diz assim: ó, José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus, ou seja, quem vai julgar vocês é Deus. Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Amém? Então José entendeu, ele liberou perdão para os irmãos, e ele entendeu que Deus permitiu passar por aquela situação, porque aquela situação ia cooperar para o bem dele, para o bem do cumprimento do sonho de Deus na vida dele, né? Tanto em favor dele, como também de sua família, de seus familiares, no nome de Jesus. Então, além dele perdoar os irmãos, ele entendeu que tudo cooperou para o bem, tudo foi permissão de Deus, mas cooperando para o bem do cumprimento da vontade de Deus para a vida dele. Tirando a lição aqui, amigos e irmãos, tudo
quando somos de Deus, tudo coopera para o nosso bem. Ainda que procurem fazer o nosso mal, tudo que fizerem vai só nos levar a nos aproximar da bênção de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então vamos guardar o coração, liberar o perdão. Claro, vamos aprender. José, ele começou a abrir o coração para os irmãos, contando os sonhos que Deus estava dando para ele. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado com quem nós abrimos o coração. Às vezes da pessoa que a gente menos espera, está ali por detrás ali uma intenção errada, uma intenção de Satanás, né? Então nós temos que vigiar, nós temos que cuidar, porém continuar amando a todos, orando pela salvação de todos, no nome de Jesus, e confiando. Se nós temos um pacto, uma aliança com Deus, Ele é o nosso Deus, Ele cuida de nós, Ele peleja as nossas guerras, e tudo que tramarem contra nós vai cair por terra, ou vai cair sobre a própria cabeça da pessoa que tramou, porém nós vamos seguir em frente, vencendo e para vencer, no nome do nosso Senhor Jesus e para a glória do nosso Deus, sendo abençoado e abençoando outras vidas, até mesmo aqueles que procuram o nosso mal, abençoando com o amor de Cristo, abençoando com as nossas orações, abençoando com o nosso testemunho de fé, para ver se porventura Deus, através do nosso testemunho, venha tocar no coração deles e levá-los a se converter verdadeiramente também ao Deus vivo. Então, continue, busque essa aliança com Deus, e Deus vai te fazer prevalecer sempre, e os planos de Deus prevalecerão em teu favor, sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, amigos. Fique com essa palavra. Até a próxima, no nome de Jesus. Deus abençoe.